Olá, amigos, graça e paz a todos vocês que estão nos acompanhando, nesse canal aqui no YouTube. Que Deus os abençoe, você que está nos acompanhando, Que Deus possa te abençoar, você que está vendo esse vídeo nesse momento, que as bênçãos de Deus possam ser derramada sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. E no dia de hoje nós vamos falar a respeito de Daniel. Vamos falar rapidamente com todos vocês a importância, da oração. Que maravilha, hein? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 da palavra do nosso Deus, que diz assim a palavra do Senhor: E pareceu bem a Dário constituir sobre o seu reino 120 príncipes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Os quais esses príncipes e presidente dessem conta, para que o rei não sofresse nenhum dano sobre o seu reino. Então mesmo Daniel se sobressaiu entre os príncipes e os presidentes, porque nele havia um espírito excelente de Deus, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Amém? Nós vamos falar um pouquinho a respeito de Daniel, A história linda, bíblica de Daniel. Nós vamos ver que Daniel, ele era um homem de oração. A palavra de Deus diz que Daniel era um homem de constante oração, buscava a presença de Deus 3 vezes ao dia. Ele tinha um contato com Deus. Podemos dizer, ele era amigo de Deus, Às vezes, nós observamos na palavra de Deus, as pessoas aceitam a Jesus ou são crente, mas não tem um contato com Deus através da oração. Não tem um contato com Deus de sentir a presença de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Daniel, ele era um homem de constante oração. Diz a palavra do Senhor em que tudo que ele ia fazer, ele pedia confirmação a Deus. Diz a palavra que ele tinha o Espírito excelente de Deus. Que maravilha, hein? O Espírito excelente de Deus. E nós podemos observar que quando o rei Dário separa esses 120 homens, e ali Daniel estava no meio dos presidentes, dos príncipes, para ajudar a governar, administrar aquele reino, para cuidar do reino do rei Dário, para que não houvesse nenhum dano. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que Daniel começa a sobressair, começa a fazer a diferença. Que maravilha, A diferença. Podemos falar um pouquinho sobre diferença. Vamos observar, que Eliseu, ele tinha uma diferença de Deus, era um profeta de Deus. O Espírito de Deus falava com Eliseu, como em profecia, entregava os recados, e Eliseu entregava aquilo que Deus mandava e cumpria. Ele tinha uma diferença na época que ele viveu. A palavra de Deus vai nos dizer também sobre Elias, profeta de Deus, homem que teve o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e fez a diferença. A Bíblia Sagrada diz que Elias orou, clamou ao Senhor, e fogo desceu do céu e consumiu aquele holocausto que foi
feito ali e foi destruído todos os seus adversários. Nós vamos ter a certeza, aliás, de quem tem contato com Deus, de quem tem experiência com Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a sua experiência que você teve com Deus? Relembra aí agora. Qual o momento em que você estava vivendo uma situação difícil ou enfrentando algo difícil e você teve aquela experiência, Deus foi contigo e te deu a vitória? Observamos que a experiência, ela nos ajuda a nossa fé se fortalecer mais na presença de Deus. Agora, nós vamos ver que o homem de Deus, Daniel, ele começa a sobressair sobre os demais. Tudo que ele faz é abençoado. As direções dele é tomada por Deus. O Espírito da excelência, o Espírito de Deus falava com ele. E ele fazia tudo perfeito, tudo de melhor. Mas nós sabemos que a Bíblia Sagrada nos diz que aqueles homens que estavam junto com Daniel, ali naquele reino, aqueles homens que estavam ali ao seu lado, agora começa a criar dentro deles a inveja. Começa a perceber que o rei Dário agora pensa em constituí-lo, Daniel, sobre todo o reino, para tomar conta de todo o reino. Que maravilha, né? Nós vamos ver que aqueles homens com o espírito da inveja, eles começam agora a planejar algo para destruir a Daniel, para acabar com Daniel. E é assim que o adversário muitas vezes faz para a vida das pessoas. Quando ela vê que as pessoas começam a se destacar, o irmão ou a irmã começa a sobressair, ele começa a se levantar para destruir, o teu ministério, a sua vida espiritual, mas vale a pena você perseverar na palavra de Deus, porque Deus te guardará e Deus te livrará da mão do inimigo. Nós vamos observar na palavra do Senhor que Daniel, ele continuava 3 vezes ao dia, ele subia para o seu quarto e abria as janelas para as bandas de Jerusalém, e ali ele falava com Deus, ali ele conversava com Deus, ali ele tinha um contato espiritual com Deus e sentia a sua presença, e Deus falava com ele. Que maravilha, né? Mas os adversários agora, de uma forma terrível, eles fazem um plano de executar, de exterminar com Daniel. Eles planejam entre eles que num prazo de 30 dias ninguém poderia adorar a outro Deus a não ser o rei Dário. Observamos bem que a estratégica ela era forte, né? O inimigo às vezes arma estratégica forte para destruir as pessoas, para destruir o ministério das pessoas, para acabar, com a fé das pessoas. Mas observamos bem a perseverança. Você tem que perseverar, você tem que continuar crendo que o Deus que prometeu te dar a sua vitória é o Deus que vai realizar a sua bênção. Observamos bem que a estratégia era forte. Ninguém poderia adorar outro Deus a não ser o rei Dário. Agora aqueles homens planejam aquela estratégia e leva até a presença do rei. Chegando na presença do rei, a palavra de Deus nos diz que, chegando ali na presença do rei, eles falam ao rei Dário: Rei Dário, no prazo de 30 dias, olha, ninguém pode adorar outro Deus a não ser
a sua presença, adorar ao Senhor, rei Dário. Olha bem, era um plano muito forte para destruir Daniel. Naquele momento, o coração do rei Dário se enche de vanglória, porque no prazo de 30 dias ninguém poderia adorar a nenhum Deus a não ser o rei Dário. E no mesmo momento, ele assina aquele decreto confirmando aquela lei. Agora confirmada aquela lei, é passada para todos que ali viviam naquela época, naquela cidade, sobre aquele reino. A Bíblia Sagrada nos diz que Daniel, em momento algum, a própria palavra de Deus diz que ele ficou com medo. Agora ele foi falar com Deus, como de costume. É isso que Deus está falando contigo. Talvez o vento se levantou, talvez a tempestade se levantou contra a sua vida, talvez o vento ele se levantou de uma forma em que você está dizendo: eu acho que eu não vou conseguir vencer. Mas escute bem, na luta, na prova, na peleja, não é o momento de você parar, mas é o momento de você continuar firme adiante, porque a vitória é sua, a bênção de Deus é sua em nome de Jesus. Nós vamos ver na palavra de Deus que agora aquela lei decretada, Daniel agora, ele vai falar com Deus, ele vai conversar com Deus, e ele falando com Deus, e aqueles homens só esperando o momento de Daniel falar com Deus, para levá-lo até a presença do rei. E assim foi feito. Quando Daniel está lá falando com Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que aqueles homens agora chegam até Daniel e diz: olha, nós vamos ter que te levar até a presença do rei, porque foi decretada uma lei que no prazo de 30 dias ninguém poderia adorar a outro Deus, ninguém poderia adorar a nenhum Deus a não ser o rei Dário. Então foi decretado esta ordem. A palavra de Deus nos diz que Daniel ali junto com aqueles homens e na presença do rei, Daniel continuou firme, Daniel continuou crendo que o Deus do livramento ia livrar ele daquela situação. O rei Dário agora, ele fica meio perturbado, porque ele sabia que Daniel era um homem de Deus, ele sabia que Daniel era um homem de oração, ele sabia que Daniel era um homem que tinha contato com Deus, mas a sua palavra já foi decretada, já foi assinada e não poderia voltar atrás. Então diz a palavra que ele manda os homens lançar Daniel na cova dos leões, e assim fizeram, lançaram Daniel na cova dos leões. Daniel agora ali na cova dos leões, ali a Bíblia diz que Daniel ali na cova dos leões passeava entre os leões não tocavam nele, os leões mesmo faminto não tocaram em Daniel. E a palavra de Deus nos diz que pela manhã o rei se levanta e perturbado, porque passou a noite inteira preocupado, porque ele sabia que Daniel era um homem correto, era um homem temente a Deus. Por isso a importância de você ser correto, a importância de você ser temente a Deus. No momento da luta, no momento da prova, Deus está pronto para te guardar. E a palavra de Deus nos diz que o rei Dário pela manhã se levanta, e a primeira coisa que ele vai até a cova dos leões, e ele abre aquela cova e diz assim: porventura, ó Daniel, o teu Deus te livrou da boca dos leões? Porventura, o teu Deus te livrou, Daniel? Olha que palavra. Creio eu que ele estava um pouco meio com dúvida, porque olhando pelos olhos humanos, olhando pela situação humana, Daniel não poderia sair daquela situação. Daniel tinha que ser morto, mas para Deus
tudo é possível naquele que crer na palavra de Deus. E a Bíblia diz que Daniel agora fala lá de dentro: o meu Deus, sim, me livrou da boca dos leões. Que maravilha, hein? Que bênção! E é isso que Deus vem falando contigo no dia de hoje. Não se preocupe, não se desespere, não queira voltar atrás. O Deus que prometeu a sua vitória é fiel para cumprir sobre a sua vida. Amém? Deus os abençoe, você que esteve nos acompanhando neste vídeo, que esta palavra possa edificar a sua vida espiritual com Deus, que você possa ser agraciado pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus os abençoe. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Deus abençoe, pelas pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal. Que Deus te abençoe. Ajude a divulgar, estas mensagens, estas orações via WhatsApp, via Facebook, para que demais pessoas possam ser alcançadas pelo poder de Deus, o nosso Pai. Deus os abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E lembrando a todos vocês, que nós temos orações, temos palavras de Deus para edificação da sua vida espiritual com Deus.